Oi pessoal, eu sou a Amanda e eu e o meu grupo somos do IFSP Campus Guarulhos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o livro sorteado no Clube de Leitura. O canal Vida de Ifiano Não É Fácil foi criado por um dos integrantes do nosso grupo com o intuito de postar alguns trabalhos que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Bom, o Clube de Leitura é um trabalho que a nossa professora de português ela passa pra gente todos os bimestres desde o primeiro ano. E aí ele consiste na gente ler um livro e fazer alguma coisa sobre ele. A gente tem a opção de fazer ou a leitura junta ou separada. E a gente optou por ler alguns capítulos juntos, mas a grande maioria a gente leu sozinho mesmo. O livro sorteado nesse bimestre foi Lucíula, do escritor, autor e romancista José de Alencar. Ele foi publicado no ano de 1862, quando os olhos estavam voltados para a proclamação da República, com o discurso de um país independente. Ele ajudou para que o romantismo fosse um dos primeiros gêneros literários próprios do Brasil, feito para a burguesia, e era publicado inicialmente em folhetins. Formado por 21 capítulos, o romance faz parte da trilogia Lucíula, Diva, de 1864, e Senhora, de 1875. Oi, eu sou a Stephanie e vou dar uma breve contextualizada no enredo para vocês. A prosa de José de Alencar, ela se passa no Rio de Janeiro em meados da década de 60 e vai ser narrada por Paulo, que é um jovem de 25 anos que veio de Pernambuco para o Rio. Logo no começo do livro, da leitura, ele se encontra com Lúcia na Festa da Glória e ao decorrer da leitura a gente percebe que ele acaba se apaixonando por ela. Lúcia é uma cortesã de 19 anos, muito cobiçada, desejada, invejada entre os homens de onde mora. Aos seus 14 anos, acabam acontecendo coisas que fazem com que ela procure um meio para poder sustentar a sua família. Enquanto ela procura esse meio, ela acaba conhecendo Couto. E ele é o responsável por apresentar para ela a prostituição. Ele apresenta a prostituição para ela e ela percebe que é um meio mais rápido e fácil para conseguir dinheiro. E aí ela acaba usufruindo desse meio para poder ajudar a sua família. Olá, eu sou o Hugo e agora eu vou começar a parte mais importante do vlog. Porque é um vlog opinativo e a gente tem que dar nossa opinião, né? Em primeiro lugar, Lucíula é um livro muito complexo e difícil de entender. Mas por que ele é tão difícil assim? Porque a linguagem dele é muito ultrapassada para os dias atuais e isso torna ele bem difícil de entender. Porém, ele tece uma construção da história muito linear, justamente por antigamente ele ser distribuído em folhetins. A abordagem da história tinha que ser contínua para que as pessoas da época não se perdessem ou esquecessem do capítulo anterior que elas já tinham lido. A construção da personagem Lúcia também é bem complexa. Sua história é cheia de sofrimento, ela tem vivências traumáticas e isso é consequência grandemente bem forte da segunda geração do romantismo, que usa um ar mais depressivo, ele é cheio de tristeza, ele é ligado à morte e talvez seja por isso que o final de Lucíula seja do jeito que é, triste, sofrido, pela segunda geração do romantismo. Analisando outras fontes e pesquisando mais a fundo sobre a história, a gente consegue ver que muitos personagens têm em sua bagagem vários preconceitos, como o machismo. Mas por que essa história pode ser tão triste e machista ao mesmo tempo? Nós pensamos que talvez um homem do século XIX escrever sobre uma mulher prostituta fosse ser algo bem ofensivo na mente de alguém do século XXI. Eu trouxe um trecho do livro para a gente analisar, que no contexto é quando Paulo conhece e vai até a casa de Lúcia, eles conversam, e aí o Paulo ele se interessa pela Lúcia, só que ele não sabe o que ele tem que fazer para conquistar o amor de Lúcia. Então ele vai até o Sá, que é o amigo dele, o Dr. Sá, para conversar. E o que o Dr. Sá fala? Isso aqui que eu vou ler para vocês. O tempo de abrir a carteira. Andas no mundo da lua, Paulo? Queres saber como se faz a corte a Lúcia? Dando-lhe uma pulseira de brilhante, ou abrindo-lhe um crédito no Wallerstein. Esse nome é bem difícil.
Esse trecho evidencia muito do preconceito do Sá, porque até então Paulo não tinha essa noção de que, eu vou dar dinheiro para Lúcia, vou dar coisas para Lúcia, para ela gostar de mim. Ele não tinha essa noção até Sá colocar isso na mente dele. Então a gente consegue perceber que o preconceito ele vai arrastando pelas pessoas. Eles não nascem com preconceito. Esse preconceito vai arrastando pela pessoa. O homem daquele século era preconceituoso. Portanto, se você parar para pensar, José de Alencar escreveu querendo retratar uma mulher. Portanto, todos na história, de uma certa forma, trariam o machismo em sua bagagem. Agora vamos falar um pouco da relação de Paulo e Lúcia. Paulo e Lúcia têm uma relação bem conturbada. Durante toda a história, quase toda a história, a relação deles é conturbada. De início, quando Paulo desembarca no Rio de Janeiro, com o objetivo de entrar na corte, ele encontra com Lúcia. E já de início ele percebe que ela é bem gentil e se afeiçoa pela sua pureza superficial. Futuramente, ele encontra com ela na Festa da Glória, que é uma festa que acontece no Rio de Janeiro, bem famosa. E aí eles conversam um pouquinho mais e alguns dias depois ele vai até a casa de Lúcia. E nessa primeira vez que ele vai na casa dela, eles apenas conversam. Já na segunda vez que ele vai na casa dela, eles têm uma conversa muito longa e uma noite de amor e carinho. A noite inteira de amor e carinho. Futuramente, Paulo começa a se apaixonar pela Lúcia. Porém, ela começa a desprezar os sentimentos dele e eles começam a ficar brigados. Eles ficam brigados e beleza, até aí. Aí, um certo dia, o Sá ele planeja dar uma festa e ele dá essa festa. Porém, ele é amigo de Paulo e ele é amigo de Lúcia. O que aconteceu? Eles se encontraram na festa. Nessa festa, no local dessa festa, nas paredes é cheia de fotos de mulheres nuas. A Lúcia, sendo uma cortesã muito conhecida da região, uma das mais conhecidas da região, não tem uma foto na parede. Os homens do local, eles começam a querer instigar ela a tirar a roupa. Já estava todo mundo bebendo, todo mundo bêbado, muito bêbado. E aí falou: Lúcia, tira a roupa para a gente desenhar você, para a gente te colocar na parede. O que a Lúcia fez? Tirou a roupa no meio de todos para que as pessoas desenhassem ela para expor nas paredes. Paulo ficou bravo, muito bravo, depois de ver essa cena e deu o pé da festa. Depois desse evento, Paulo chegou na Lúcia e disse que apesar de tudo que ela tinha feito, de ter se despido na frente das pessoas, no meio da multidão, ele ainda tinha o sentimento por ela e queria ficar com ela. Lúcia, ouvindo as palavras de Paulo, entendeu que o amor dele era verdadeiro e se arrependeu do que tinha feito. Para mostrar que ela estava arrependida, ela vendeu sua casa que era muito chique, sua casa que era muito grande. Ela vendeu, comprou uma casa mais humilde e foi morar com Paulo. E eles se reataram e continuaram felizes até então. Podemos ver que a relação deles é tóxica a todo momento. Eu trouxe um trecho de uma fala do Paulo para vocês entenderem. Há mulheres que, ou por interesse, ou por amizade, ou mesmo por hábito, se inquietam com a ideia de que seu amante as abandone. A gente pode ver que, durante a história, a Lúcia, ela tem muito medo de Paulo negar ela, de Paulo dizer, não quero mais você, pelo que ela faz. Por isso que o amor dela por ele é como se ela precisasse, segundo um vídeo do Brasil Escola, é como se ela precisasse do amor de Paulo para ela se validar, para ela se sentir humana e tirar a culpa das costas de conflitos que ela teve com a família. Contudo, viver se anulando não faz bem para nenhuma pessoa. Isso pode ser claramente explicado quando a história é sobre uma mulher prostituta narrada por um homem, no caso Paulo,
e escrita por outro homem, José de Alencar. Com certeza, de alguma forma, pensando que foi desenvolvida no século XIX, com certeza vai ter algum tipo de machismo. A gente sabe que a sociedade de Lúcia é muito opressora para com as mulheres. Porém, durante toda a história, a pessoa que mais a oprime é ela mesma. Ser uma escória para a sociedade foi instaurado em sua cabeça logo nos primeiros dias de embate com seu pai. E ao longo da vida, todos os eventos contribuíram para que o amor por si mesma se esvairasse e nunca mais voltasse para ela poder se amar novamente. Portanto, o amor que ela construiu com Paulo botou na cabeça dela de que se ela casasse com ele e ficasse com ele para sempre, isso ia purificar de todos os pecados que aconteceram com que ela fez, né? Que ela fez durante a vida. A gente trouxe um trecho para vocês entenderem melhor. Ele me aparece como um sonho, como uma nuvem sombria que se vai sumindo. Mas apesar de tudo, apesar da complexidade de todos os fatos e de todos os acontecimentos, da linguagem e de tudo mais, o livro, a partir do momento que você entende e compreende a história e o enredo e os personagens, fica tudo muito bom e você se afeiçoa pelos personagens, você se afeiçoa pela história e você com certeza vai querer continuar para saber o que vai acontecer no final. Meu nome é Neemias e eu vou apresentar alguns aspectos positivos em relação à obra. Ela nos instiga a querer entender quais são os motivos que levaram a personagem principal estar onde ela está atualmente. Suas vivências, seus amores e tudo que engloba ela. Imagino que o que mais cativou o público daquela época a lerem os folhetins em 1862 foi o relacionamento de Lúcia com Paulo, que por sua vez era muito conturbado, porém muito interessante de se ler, para saber se no final os dois terminariam junto ou não. E isso é uma boa escapatória da realidade, pois, ironicamente, muda nossos sentimentos melancólicos para sentimentos melodramáticos, que acabam provocando nossas emoções. E pelo livro ser um grande clássico, nós estávamos muito ansiosos para saber qual seria o desenrolar da história. Oi pessoal, meu nome é Noemi e bom, como vocês viram, nós colocamos a nossa opinião, nós deixamos claro qual é a nossa opinião sobre o livro de José de Alencar, Lucila. E, bom, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual a sua teoria sobre o livro. Se você gostou do livro, se você já leu o livro inteiro, também deixa aqui embaixo. O que você achou? Qual foi a parte que mais te impactou, a parte mais marcante? Deixa aqui embaixo a sua teoria. Bom, não se esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos vídeos e vai sempre te recomendar os nossos vídeos. Se inscreva no canal. E é isso, a gente vai ficar muito grato. Tchau, tchau!